Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os transformadores para instrumentos, né? Que são basicamente dois que nós vamos ver nas próximas aulas, que são os transformadores de potencial, né? Que é os TP, nós vamos ver nessa aula e na próxima aula, vamos dividir esse conteúdo em duas aulas para não ficar muito extenso. E depois nas outras duas aulas vamos falar sobre o transformador de corrente, tá? Que é o nosso TC. Bom, sabendo então que existe dois, né? Basicamente são dois. Um deles é o TP, né? Em que o enrolamento primário é ligado em paralelo com o circuito elétrico e o enrolamento secundário se destina a alimentar bobinas de potencial de instrumentos elétricos de medição, controle ou proteção ou apenas indicação de uma tensão de um barramento, tá? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Eu tenho aqui, vamos pensar aqui num vatímetro, que a gente não viu ainda a aula sobre o vatímetro, que seria o próximo conteúdo, né? Depois de TC e TP. Mas eu tenho aqui um vatímetro, o vatímetro precisa ser alimentado com tensão e com corrente. Quando você tem um circuito muito elevado, com um sinal muito elevado de corrente e de tensão, nós utilizamos então o TC para reduzir essa corrente I elevada para um valor menor, suportado aqui pela nossa bobina do nosso equipamento. E eu tenho aqui um TP, né, que pega a diferença de potencial aqui, a tensão em cima da minha carga, eu estou querendo medir, e ele joga essa tensão para um valor adequado ao meu equipamento, sem que haja necessidade de ter aqui um equipamento com uma isolação de tensão muito elevada. E se isso fosse necessário, imagina o tamanho que iria ficar os nossos equipamentos. Então, usamos o TC e o TP, que são apropriados então para reduzir sinais elevados de tensão e corrente para um valor adequado aos nossos instrumentos. Aqui eu tenho um outro exemplo que já é usado para proteção, tem um relé de proteção. Esse relé está monitorando aqui então uma barra, né, um circuito, e aí ele usa um TC para monitorar a corrente, ele usa um TP aqui, ou para alimentar a próprio relé, ou para monitorar a tensão, depende de qual é a finalidade daqui do nosso relé, tá? Então esse TP pode ser uma fonte de alimentação do relé, ou pode ser o monitoramento aqui da tensão do barramento. Dependendo da situação que acontecer no circuito, né? Se a corrente for muito alta, ou se a tensão estiver fora do normal, né? E dependendo do tipo de relé, o relé vai acionar o disjuntor desligando esse circuito e protegendo então esse circuito. Aqui eu tenho uma fonte auxiliar para poder alimentar o relé caso tenha ocorrido o desligamento do barramento, tá? Aqui eu tenho mais um exemplo, eu tenho aqui um circuito, foi exemplos que eu fui pegando aí na internet, só para mostrar para vocês o quanto que é utilizado o TC e TP, tá bom? Aqui eu tenho um TP que vai alimentar aqui o medidor de energia, então é um medidor de 3 elementos, ainda a gente vai ver isso, tá? Mais à frente na nossa disciplina. Eu tenho um TC que pega a corrente, então eu tenho um TP que pega a tensão, um TC que pega a corrente, TC, tá aqui meu TC, está sempre ligado em série com o meu circuito, e o TP está sempre ligado em paralelo com o meu circuito. Pegando tensão e corrente, você consegue calcular aí as potências e consumo, tá? Eu tenho aqui novamente um TC e um TP alimentando um relé 5051, que é um relé de sobrecorrente. Dependendo da situação dessa corrente então, que passar nesse barramento, esse relé vai ou não atuar no disjuntor, desligando o disjuntor, abrindo o circuito aqui que alimenta aí meus transformadores de potência, né? 300 kVA, 500 kVA e outro transformador de 500 kVA. E aqui eu tenho as minhas cargas conectadas então nesse transformador. Então vocês veem aí a importância de você ter os transformadores para instrumentos, tá? E aí nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhe de cada um deles. Hoje nós vamos falar sobre os TP, mais à frente nós vamos falar sobre os TC, quais são as propriedades, como que eu especifico, como que eu verifico essa classe de exatidão, quais são os tipos de classe de exatidão, qual classe eu posso utilizar para que tipo de serviço. Isso também, é claro, depende de normas, né? As normas locais, regionais, das concessionárias e tudo mais.
Aqui mais um exemplo, tem aqui uma geração, uma concessionária, um cubículo de medição. Então eu tenho um medidor, para poder usar no medidor aqui, eu tenho o TC ligado em série, um TP ligado em paralelo, pegando então a tensão aí da fase 1, 2 e 3 e o TC também da fase 1, 2 e 3. Mais à frente eu tenho outro relé 5051, também um TP para alimentar, também eu tenho aqui um TC pegando a corrente, então TC, aqui está o TP. Dependendo da situação do que ele identificar aqui com esses dois equipamentos, o relé, na realidade, ele faz a atuação aí em cima do disjuntor, abrindo e protegendo o circuito. Uma coisa mais comum aqui, voltada para a nossa disciplina, né? Ali vocês vão ver lá na disciplina de proteção, na disciplina de equipamentos elétricos. Mas aqui na nossa disciplina a gente tem um medidor de indução, que ele é representado por essa figura aqui, tá? Nosso medidor de indução, e ele tem aí as três fases, fase 1, né, a fase 2 e a fase 3, e eu tenho aqui a minha bobina de corrente, representada pela bobina menor, e a bobina de tensão, representada pela minha bobina maior. Nós vamos ter essa aula ainda que fala sobre esses equipamentos, então não se preocupe aí que vocês não estão entendendo às vezes a figura, tá? Quando eu vou ligar então uma fase, né, no circuito, vamos pensar aqui na universidade que chega uma tensão média ali alta de 13,8 kV, essa tensão ela tem que ser uma tensão suficientemente adequada para que o meu equipamento não danifique, né? Então eu não posso ligar 13,8 kV, isso fase neutra seria 3,8 por raiz de 3, ligada à minha bobina de potencial. Então o que a gente faz? Utiliza um transformador de potencial, então um TP. Esse TP vai pegar essa tensão de 3,8 ou 3,8 por raiz de 3, depende de como está ligado. Aqui está ligado por raiz de 3. E passa essa tensão para 115 ou 115 volts por raiz de 3, dependendo também do modelo do TP. Tá? Além dos TPs, um para cada fase, né? Pegando a fase A, fase B e fase C e levando essa tensão lá para a minha bobina de potencial, eu vou ter também então os TC, que vai pegar aí a minha corrente, né, do meu circuito, que está passando aí 200, 300 amperes, vai baixar essa corrente para uma faixa de 5 amperes e vai passar pela minha bobina de corrente. Dentro do meu instrumento, eu vou falar para ele qual que é a relação do meu TP, qual que é a minha relação do meu TC, e aí ele já vai fazer as contas lá dentro do valor real de tensão com o valor real de corrente. A função desses equipamentos ele é o que? Retratar, né, as condições reais de um sistema elétrico com a fidelidade necessária. Imagina se eu vou colocar um equipamento desse para poder faturar uma energia e esse equipamento não mede o valor real. Eu vou estar pagando por uma energia que eu não consumi ou eu vou estar deixando de pagar por uma energia que eu estou consumindo, né, dependendo do tipo de erro que eles tiver ali. Então, esse equipamento eles têm que ter uma precisão de acordo com a sua utilização. Então, ele tem que retratar o que está sendo medido, né? Tensão no primário tem que ter uma relação para o secundário que represente, então, minha tensão no secundário multiplicado pela essa relação de transformação, ele me represente, então, qual que é a tensão real lá no primário, né? Vocês já viram isso lá em conversão. Transformar a grandeza a ser medida sem alterar sua natureza. Então, eu não posso pegar uma tensão e ela no primário, ela jogar para o secundário com defasamento angular. Imagina como é que vai ficar a medição de fator de potência nessa situação. Eu estou tendo um defasamento angular por causa do meu TP, sendo que não existe lá no lado de alto. Então, eu não posso ter essas alterações do meu sistema. Tem que ser uma representação real. Os transformadores para instrumentos possuem outra função importante, a de isolar o circuito primário do secundário. Então, fazendo ali aquela ligação com bobinas magnéticas, né, você tem uma isolação entre o primário e o secundário, dando assim uma maior segurança para quem está manuseando esse tipo de equipamentos. É claro que tem todo o sistema do protocolo de segurança. Para você mexer nesse tipo de circuito, você precisa ter o conhecimento, desligar o circuito antes de estar fazendo qualquer tipo de manutenção. Mas, de qualquer forma, tem essa isolação, não vai ocorrer o risco de uma tensão de 13,8 chegar no secundário de forma alguma e está danificando ali ou passando isso para o sinal de baixa tensão. Há dois tipos de transformadores que eu já citei, né? Transformador de potencial, TP,
transformador de corrente. Então, a partir de agora, eu vou chamar de TP e TC. Para quem não conhecia, já fica aí familiarizado com esses termos, tá? Geralmente, os TP, ele tem no secundário 115 volts ou 115 por raiz de 3, dependendo da aplicação. E os nossos TC, geralmente são de 5 amperes, mas também tem de 1 ampere. Aqui eu tenho uma imagem de um TC e um TP dentro de uma subestação. E aí, para quem não consegue identificar, lembra que o TC ele tem que estar em série com o meu circuito e o meu TP basta simplesmente pegar um sinal, né? Então, eu tenho ali só pegar um potencial. Então, tá aí, transformador de corrente e o transformador de potencial em uma subestação que pode estar sendo usado para monitorar isso, para a questão de verificar o quanto está passando de energia, né? Ou também para a proteção. O TC vai ser utilizado aí para poder acionar algum tipo de relé. Aqui eu trouxe alguns exemplos de transformador de potencial, TP, feito em epóxi. Eu acho que eu já mostrei essa imagem numa aula anterior. Então eu tenho aqui a barra indicando a ligação das tensões, né? Das tensões em 13.8 aí, ou 34,5 kV. E aí você tem isso ligando, claro, no primário, né? Lado de alta. O segundo terminal, eles estão ligados no mesmo ponto, que provavelmente está ligado no neutro, então aqui é fase neutro, essa ligação. E aqui no secundário você tem a saída aí da tensão de 115 volts para alimentar os seus equipamentos, os instrumentos. Bom, então esses equipamentos, os TP, ele faz com que eu consiga alimentar então equipamentos que recebem aí tensões menores, sem que haja necessidade de uma tensão de isolamento maior, né? Imagina eu ter que fazer um medidor de energia que suportasse aí o 13.8, então não seria adequado. Então essa é a vantagem aí, essa é a função dos nossos transformadores de potencial. Ele tem basicamente aí um enrolamento, né? Um transformador, igual você já viu lá em conversão, enrolamento primário aí de muitas espiras, né? Por caso do lado de alta. E no secundário, então, ele vai me dar aí uma tensão normalizada, né, padronizada por norma, por NBR, de 115 volts ou 115 por raiz de 3, como já venho comentando desde o início da aula. Então, os transformadores de potencial eles são utilizados para suprir aparelhos que apresentam alta impedância, lembra? Medição de tensão, alta impedância, tais como voltímetros, relés de tensão, bobinas de tensão de medidores de energia, com uma corrente secundária extremamente baixa, já que eu tenho uma alta impedância, né? Então a corrente ali ela é mínima, diferente nos nossos medidores de corrente, tá? Bom, além disso, deve ter um erro mínimo na relação de transformação e no ângulo de fase. Então eu tenho que fazer a transformação da magnitude da tensão com o menor erro possível, e também o ângulo de defasamento entre o primário e o secundário desse TP também tem que ser o mínimo possível, para não afetar então aí nos meus dados de medição. A sua instalação pode ser externa ou interna, né, abrigada, a depender da característica construtiva. Em geral, são instalados junto a transformadores de corrente, vocês viram aí nas fotos anteriores, tal como se observa na figura a seguir. Então vai vir uma figura aí mostrando esses dois equipamentos novamente juntos, tá? No caso, uma subestação ao tempo de 230 kV de tensão nominal. Então a próxima foto, é uma subestação de 230 kV, então mostra aí o nosso TC e o nosso TP. TC está aqui, TC, pode ver por aqui pela nossa figura, a corrente passando por dentro da bobina aqui, ó. E aqui está o TP, onde ele pega o sinal de tensão, tá? Basicamente aqui eu tenho um anel de equalização de potencial. Transformador de potencial então está aqui, que é o que a gente está focando agora, né? Transformador de corrente está indicado aqui pela seta, agora que eu estou vendo. Bom, o que eu tenho aqui na estrutura de um TP? Eu tenho um terminal de tensão, onde você faz a conexão para pegar a tensão ali fase neutro ou fase-fase, dependendo do tipo de TC. Esse aqui é fase neutro. Um isolador de porcelana, quanto maior nível de tensão, maior a isolação. Então está aqui para vocês verem, ó, 230 kV, olha o tamanho da isolação, né? A caixa do núcleo, aqui embaixo onde fica as bobinas, a gente vai mostrar uma figura aí onde mostra aqui o secundário, tá? Apresentando aí então para vocês a parte interna desse TP. E aqui o suporte em pedestal, que fica na parte elevada, né? Um suporte de concreto ali,
elevando esse TP. Bom, os transformadores para instrumento, né, como TP e TC, devem fornecer tensão ou corrente, né, depende de qual que você está usando, aos instrumentos conectados aos seus enrolamentos secundários, de forma a atender às seguintes prescrições. Então, o circuito secundário deve ser galvanicamente separado e isolado do primário, a fim de proporcionar seguranças aos operadores dos instrumentos ligados ao TP. Então, a gente já viu aí então, a importância de você usar o TP e o TC, essa isolação que acontece. A medida da grandeza elétrica deve ser adequada aos instrumentos que serão utilizados, tais como relés, medidores de energia, medidores de tensão, corrente, etc. Então, eu vou pegar esse sinal e vou abaixar para um nível adequado aos meus instrumentos. Geralmente, vocês sabem aí, já viram nas nossas aulas anteriores, que os instrumentos eles são mais sensíveis, né? Eles precisam de sinais menores para poder apresentar isso na escala. Quando você quer medir valores maiores, existem aquelas técnicas de resistores shunt, resistores séries. Já numa situação muito maior, então eu vou ter que usar o TP e o TC. Características construtivas do TP. Bom, os transformadores de potencial são fabricados de conformidade com o grupo de ligação. A gente vai ver que existe o grupo 1, 2 e 3, tá? Com as tensões primárias e secundárias necessárias e com o tipo de instalação. Os enrolamentos primários é constituído de uma bobina de várias camadas de fio, que já foi falado anteriormente, submetida a uma esmaltação, em geral dupla, enrolada em um núcleo de ferro magnético, sobre a qual também se envolve um enrolamento secundário. Então, é basicamente a construção de um transformador que vocês viram lá na disciplina de conversão. Já o enrolamento secundário ou terciário é do tipo de fio de cobre duplamente esmaltado e isolado do núcleo e do enrolamento primário por meio de fitas de papel especial. Isso depende também das características construtivas de cada fabricante, né? A gente sabe que existem as normas NBR que definem aí especificações mínimas, mas ao longo dos anos pode ter aí a evolução da questão da fabricação desses equipamentos e pode ter mudado já um pouquinho em relação a isso aí. Não vamos se apegar a esse ponto aqui. Se o transformador for construído em epóxi, o núcleo com as respectivas bobinas é encapsulado através de processos especiais, de modo a evitar a formação de bolhas no seu interior. Lá na frente a gente vai ver por que isso é importante, tá? O que, para tensões elevadas, se constitui em um fator de defeito grave. Nós vamos ver sobre isso aí lá no finalzinho, quando a gente fala sobre os testes, sobre os ensaios. Nessa condição, esse transformador torna-se compacto, de peso relativamente pequeno, porém descartável ao ser danificado. Imagina, eu tenho aí então um encapsulamento em epóxi, tem alguns exemplos aí embaixo, e se acontecer algum defeito na bobina, eu não tenho como desmontar para poder dar manutenção, né? Você teria que quebrar todo esse epóxi, então você vai danificar praticamente todo o seu TP, então ele é descartável. Mas ele é uma forma, ele é mais leve e mais prático do que usar óleo. Se o transformador for construído então em óleo, o núcleo com as respectivas bobinas são secos sob vácuo e calor, para depois então inserir aí o óleo isolante, tá? Funciona da mesma forma com o epóxi. Claro que o epóxi é uma tecnologia mais nova, então aqui no transformador a óleo tem os terminais de alta, né, e os terminais de baixa, que a gente chama de H1, H2, X1 e o X2. Tá? Os terminais de alta e os terminais de baixa. Os transformadores potencial podem ser construídos de dois tipos. O tipo indutivo, que é definido pela norma NBR 6855, e o tipo capacitivo, que é definido pela IEC 61869, dígito 5 de 2011. No entanto, a utilização dos TP capacitivo ela é mais indicada num sistema de alta e extra alta tensão devido ao seu custo de fabricação, tá? Já os TP do tipo indutivo, ele é o mais comum que a gente encontra aí no dia a dia e ele é indicado para utilização até uma tensão de 138 kV, por apresentar então um custo de produção inferior ao do tipo capacitivo. Então o TP do tipo indutivo, ele é praticamente um transformador, idêntico aí a um transformador de potencial que vocês já viram na disciplina de conversão, novamente reforçando isso, tá? Mas ele realmente é um transformador convencional.
A diferença é a potência para a qual ele foi feito e a precisão que ele tem aí na transformação do primário para o secundário em relação à magnitude e ângulo de defasamento. Tá? E o TP, ó, ele é importante o seguinte, ele opera na faixa linear da curva de saturação do ácido silício. Então, para quem aí lembra lá das teorias, né, dos transformadores, a gente sabe que existe uma curva de saturação e a partir desse ponto aí ele começa a distorcer o sinal lido, né, entre o primário e o secundário. Então, o TP ele foi feito para trabalhar na região linear dessa curva de saturação aí do ácido silício. E quanto ao número de enrolamento secundário, tá? Aqui que a gente pode falar sobre os TPs indutivos. O caso A traz apenas um enrolamento secundário, que é o caso mais comum de TP de média e baixa tensão, amplamente utilizado na indústria geral. Então, simplesmente eu tenho um enrolamento primário, né, que eu já esperado, que a gente vai ligar aí lá no ponto que a gente quer, e no secundário eu tenho apenas um enrolamento secundário. Esse é o mais comum dos TPs. O enrolamento secundário com TAPs é utilizado onde se deseja 2 ou mais valores de tensão secundário. Então eu tenho uma derivação ali no meio, né, ou outros TAPs, e é onde eu consigo pegar aí valores diferentes de potencial no lado de baixa tensão. 2 secundários, então possui 2 secundários em núcleo magnético comum e possui enrolamentos com ou sem TAPs. Naturalmente, cada secundário é afetado pelas condições de carga do outro. Claro, se eu for colocar carga num enrolamento, isso vai afetar então aí as condições também do segundo enrolamento, porque está ligado no mesmo núcleo, né? Os transformadores de potencial indutivo são construídos então segundo 3 grupos de ligação, que eu falei para vocês lá no início, que existia o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, e é definido isso aí pela NBR 6855. O grupo 1 são aqueles projetados para ligação entre fases, fase e fase. Então eu vou pegar o TP para ligar entre uma fase e outra, e são basicamente do tipo utilizado em sistemas de até 34,5 kV. Mais que isso já não utilizo do grupo 1. Os transformadores enquadrados nesse grupo devem suportar continuamente 10% então de sobrecarga. Já do grupo 2 são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistemas diretamente aterrados. E o do grupo 3 são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistemas onde não se garante a eficácia então do aterramento. Então a NBR estabelece esses 3 grupos de ligação, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, e cada um aí entra numa situação de utilização. Então eu tenho aqui uma imagem de um TP do grupo 1, a óleo mineral, né, da classe de 15 kV. Eu tenho aqui um outro TP do grupo 1 em epóxi. E eu tenho aqui uma representação dos transformadores do potencial do grupo 2 e 3, aonde eu ligo ali o lado de alta, né, entre uma fase e o terra. E aqui embaixo eu tenho um exemplo aqui, então, do TP que representa aqui o meu H1. Tá aqui. Representando então aí o meu TP de ligação do grupo 2 em epóxi. Bom, a tensão primária desse transformador corresponde então à tensão fase da rede, né? Enquanto no secundário a tensão pode ser do tipo 115 por raiz de 3 ou 115, dependendo da aplicação, ou ainda as duas tensões mencionadas, obtidas através de uma derivação central, como mostra a figura. Então, entre X1 e X2 eu tenho 115 volts, e tirando uma derivação ali eu posso ter uma tensão de 115 por raiz de 3 também. Isso aí vai depender do equipamento que você vai ligar para você orientá-lo, né, de como que é a tensão do lado de alta, tá? Já que do lado de alta está ligado tensão em relação ao meu terra, né? Então é a tensão sobre raiz de 3, tensão nominal lá do barramento sobre raiz de 3. Valores nominais que caracterizam um TP de acordo com a NBR 6855. Bom, eu tenho aqui na letra A tensão primária nominal e a relação nominal. É uma das características então aí do meu TP. Nível de isolamento é outra característica do meu TP. Frequência nominal de operação. Carga nominal que eu vou ligar aqui no secundário. Sempre que eu falar carga nominal, eu estou falando do secundário. Classe de exatidão, então isso aqui vai ser importante para qual vai ser a minha aplicação.
se eu vou utilizar para fazer medição de consumo, se é para poder monitorar ou se é para colocar em relés de proteção. Potência térmica nominal, que vai depender da minha carga ligada aqui no secundário, e a gente vai aprender a dimensionar isso ao longo da aula. TP do tipo capacitivo, o que eu posso falar sobre o TP do tipo capacitivo? Então, ó, o transformador desse tipo são construídos basicamente com a utilização de dois conjuntos de capacitores que servem para fornecer um divisor de tensão. Geralmente lá embaixo eu vou ter uma tensão de 15 kV, essa tensão de 15 kV então vai ser transformada numa tensão menor através do TP do tipo indutivo. Então ele não é totalmente capacitivo, claro, eu vou ter ali a isolação ainda pelo TP indutivo, tá? E vai jogar essa tensão para 115 volts. Bom, além disso, ele permite a comunicação através de sistema carrier, né? Consiste em transmissão de dados e voz em banda larga pela rede de energia elétrica. Então, ele me permite fazer isso, mandar sinais, né, de internet, de dados, na linha de transmissão, utilizando, então, esse TP capacitivo. São construídos normalmente para tensões iguais ou superiores a 138 kV. Aqui tem um exemplo aqui simples, né, da linha de transmissão. Tem aqui a minha linha. Eu tenho um capacitor 1 e capacitor 2 representando aí o meu TP do tipo capacitivo. Aqui eu tenho um acessório para a comunicação de sistema carrier, né, que foi definido aí atrás. Eu tenho algumas proteções, alguns circuitos, e aí eu tenho o TP indutivo, que vai pegar essa tensão nesse ponto aqui, que geralmente é em 15 kV, né? Vai jogar no meu TP indutivo, que vai isolar galvanicamente e vai alimentar então o meu instrumento de medição ou proteção, o que seja, tá? E eu tenho também aqui o dispositivo de supressor de ferro-ressonância e pode acontecer uma ressonância aí entre a linha e o nosso circuito aqui. Então vem aqui também com um dispositivo aí supressor de ferro-ressonância. Aqui tem uma imagem mostrando aí os TP do tipo capacitivo, onde mostra aí as unidades capacitivas, né? A isolação quanto maior em relação ao nível de tensão. Aqui embaixo eu tenho então aqui o meu transformador indutivo, que vai pegar a tensão aqui menor, provavelmente de 15 kV, e vai abaixar então aí para 115. Aqui nessa outra imagem mostra melhor a bobina do transformador, né, indutivo, que pega então essa tensão ainda em média tensão e passa ela para 115 volts. Esses equipamentos, vocês vão ver eles melhores na disciplina de equipamentos de potência, tá? Lá na frente do curso. Não vou focar tanto aqui, que meu objetivo é só falar em relação a que existe o TP, existe o TC, e a gente vai utilizar isso aí então para baixar essas informações de tensão e corrente para ser aplicado nos nossos equipamentos de medição. Características elétricas então do TP. O que eu posso falar sobre características elétricas? Bom, eu tenho o erro de relação de transformação, o erro do ângulo de fase, eu já comentei então aqui já bem por cima, mas já falei, vamos começar então a verificar certinho isso agora. A classe de exatidão, que depende basicamente do erro de relação de transformação e do erro do ângulo de fase. Eu tenho as tensões nominais, primário e secundário, cargas nominais que eu posso ligar no secundário, desde que eu mantenha a exatidão, então a carga ela vai afetar na exatidão do meu TP. A polaridade do meu TP, se ela é aditiva ou subtrativa, descargas parciais, potência térmica nominal, tensão suportáveis, ensaios de rotina, ensaios de tipo, ensaios especiais. Nós vamos tentar falar um pouquinho de tudo sobre isso aqui na aula, tá? E o que difere então um TP que você vai utilizar para medição de um TP que você vai utilizar para proteção e um TP que você vai utilizar para indicação, né? Às vezes eu tenho um painel numa indústria e eu vou utilizar então um TP ali para poder indicar qual que é aquela tensão que está no barramento ou na subestação, que seja, tá? O que diferencia esses equipamentos é basicamente a classe de exatidão. Quanto mais precisão eu preciso, eu vou ter que comprar um TP que seja com classe de exatidão melhor, né? Se eu não preciso de tanta exatidão, a gente vai comprar um TP, um erro maior. O que muda? Preço, tá? Isso vai diferenciar preço. Se eu quero um TP com classe 0,3 para fim de faturamento, eu tenho um preço. Se eu tenho um TP com classe de 3%, ó, de 0,3 para 3%,
a diferença é muito grande. Então vai ser um TP muito mais barato, tá? Então, dependendo da aplicação, eu posso usar um ou posso utilizar outro. Então, para realizar a medição de tensão primária, são induzidos erros em função da carga conectada ao enrolamento secundário. A carga, então, que vai estar conectada no meu secundário, no meu TP, vai provocar ali, em função das suas características, né, de tensão e corrente, vai provocar erros na medição, que a gente precisa conhecer esses erros para poder, então, corrigi-los e a gente ter, então, o valor real. É desejável que esses erros sejam os menores possíveis, porém, dependendo de cada aplicação, exige um limite aceitável para esses erros, principalmente medição de faturamento, tá? A gente tem um limite ali máximo, né, que a gente pode aceitar para não ter aí lesar nem o consumidor e nem o fornecedor de energia. Tais limites devem ser especificados de acordo com a classe de exatidão que consta na norma, então, NBR 6855. O erro de relação, ele define o quanto a tensão primária não corresponde ao produto da tensão secundária pela relação de transformação nominal. Então, se eu pegar o erro de relação e multiplicar pela relação de transformação, ele vai falar o quanto que está errado esse valor. Então, ele pode ser corrigido, esse erro, com a aplicação do fator de correção de relação. Presta atenção agora que vai surgir bastante siglas daqui para frente na aula, tá? Então, o erro pode ser corrigido com o fator de correção de relação. O produto entre a relação de transformação nominal e o fator de correção de relação resulta, então, na relação de transformação real, tá? Então, quer saber qual que é a relação de transformação real? Basta eu fazer o produto da relação nominal com o fator de correção que o fabricante deve me fornecer ou que vai ser indicado, tá? O erro angular é a diferença em fase, né, dos fasores da tensão primária e da tensão secundária. Lembra que eu falei isso lá atrás? E isso é dado em quê? Em minutos, tá? Não é em graus, é coisa mínima que vai acontecer nesses equipamentos. Depende da fabricação também, tá? E da classe. Como referência, é considerado positivo quando o fasor de tensão secundária está adiantado em relação ao fasor de tensão primária. Então, foi definido aí como positivo se tiver o secundário estiver adiantado em relação ao primário em alguns minutos. Aqui tem uma imagem, né, que foi tirada da NBR 6855, que mostra então as classes de exatidões, né, que são os paralelogramas. Eu tenho aqui então a classe de 0,3, eu tenho aqui a classe de 0,6 e eu tenho a classe de 1,2. Tem classes maiores? Tem. Por que ela não está aqui? Porque a classe maior ela já não vai definir em relação ao erro angular. Como não vai importar então o erro angular e sim a magnitude, então não há necessidade de você representar através de paralelograma, tá? Bom, então aqui no eixo vertical é apresentado o fator de correção de relação, que a gente chama aqui de FCRP, que pode ser convertido em erro de relação, e no eixo horizontal tem o erro angular, que é dado aí em minutos. Além das classes 0,3, 0,6 e 1,2, a norma também ela traz a definição do erro da classe de 3% e de 6%, né? Como eu falei lá atrás, tais classes não possuem variação de limite angular, né? Dependendo do fator de correção de relação, e sim limites máximos para fator de correção de relação e erro angular. Como só dá valores máximos e não limite, não há necessidade de você então criar os paralelogramas, porque o paralelograma ele traz aqui para você um limite, né? Aqui, ó, vamos pegar aqui o erro de 1,2. Existe um limite aqui, ó, de ângulo que eu posso ter, entre esse ponto e esse ponto. Então, como ele tem esse limite, né? E além do fator de correção aqui, ó, de 1,2%, eu precisei criar então um paralelograma. Já no caso do 3 e 6%, eu só tenho valores máximos, então não há necessidade de criar daquela forma. Normalmente utiliza-se classe 0,3 para aplicação de medição de faturamento. Então, quero medir energia para poder faturar, né, cobrar essa fatura, a Energisa vai cobrar essa fatura. O TP então tem que ser da classe de 0,3. Classe 0,6 e 1,2 para proteção, bem como medição operacional ou indicativa, caso eu queira mostrar no painel,
o consumidor ali quer ter a sua própria medição para poder monitorar, né, o seu nível de tensão. E a classe de exatidão de 3% e 6% devem ser especificadas para aplicação de proteção, que quando eu estou fazendo uma proteção de uma sobrecorrente, o que é 3%, 6%, dependendo da magnitude que eu tenho, né? Não vai representar muita coisa, então a gente permite um erro maior nesse tipo de equipamento. Bom, em conjunto com a especificação da classe de exatidão e carga nominal, deve-se especificar então a carga simultânea para transformadores de potencial com 2 ou mais enrolamentos secundários, porque isso vai afetar as propriedades desse nosso TP, tá? Então, o que é a carga simultânea? É a máxima combinação de carga que um TP com 2 ou mais enrolamentos secundários pode alimentar simultaneamente, mantendo a exatidão especificada para cada secundário, tá? Então, cuidado quando você tiver um TP dessa forma. Geralmente, as concessionárias não aceitam esse tipo de TP para medição de faturamento. Tem que ter um TP exclusivamente para medição de faturamento. Agora, em outras situações onde você precisa de um TP para indicação de painel, um TP para alimentar um painel, aí você pode ter aí 2 ou mais enrolamentos, cada um. Claro que você tem que colocar aí as cargas nesse secundário de acordo com a especificação suportada por esse TP, senão ele vai perder aí as suas propriedades para apresentar esses dados para vocês. A especificação da classe de exatidão e carga nominal devem ser feitas seguindo o padrão da norma, né? O que a norma fala em NBR? Que você apresenta primeiro a classe de exatidão, um símbolo P e depois a carga nominal. Então, foi dado ali um TP de 0,6, né? Com a classe de 0,6, com uma potência ali de 75 VA, tá? É assim que é feito, então, na NBR. Então, de acordo com a NBR 6855, o TP deverá atender a classe de exatidão especificada para todos os valores de carga nominais, desde vazio até a carga nominal especificada. Então, o seu TP precisa atender a classe de 0,6, desde a vazio até 75 VA, segundo a norma NBR 6855. Exemplo de aplicação. Vamos fazer aqui um exemplo numérico aí do que a gente vem falando até agora para poder fixar esse entendimento. Uma medição efetuada por um voltímetro indicou a tensão no secundário do transformador de potencial, TP, né? De 112,9 volts. Então, o TP está indicando lá no secundário dele 112,9. Lembra que o TP ele é de 115, tá? Calcular o valor real da tensão primária, sabendo-se que o TP é de 13,8, então uns 13.800 volts, né? E que este apresenta um fator de correção de relação, então foi dado o fator de correção de relação igual a 100,5%. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai achar a relação de transformação nominal. O que seria? 13,8 por 115, né? Que eu vou encontrar então uma relação aí de 120. O valor da tensão não corrigida, ela é de quanto? Eu vou pegar então ali o 120 e multiplicar pela minha tensão que está sendo lida pelo meu TP, e eu vou achar então uma tensão de 13.548 volts. Isso aí é a tensão não corrigida pelo fator de correção de relação, tá? Simplesmente eu peguei a relação nominal, 13,8 por 115, eu sei que é 120. Seria meu N lá do meu transformador. Multipliquei pela minha tensão lida, eu tenho então, se eu fosse colocar direto no meu instrumento, ele ia falar, a sua tensão lá do lado de alta é 13.548 volts. Mas como eu sei que ele tem uma faixa de erro ali, tem um fator de correção, então para o fator de correção de 105, a gente vai fazer o seguinte, qual que é o erro? O erro é de menos 0,5%. Então, se eu corrigir esse erro de menos 0,5% na minha medição, eu vou ter o valor real. Fazendo isso, então, eu vou obter que a minha tensão real, lá do lado de alta, ele é de 13.615 volts e não 13.548 volts, como está sendo indicado diretamente. Fazendo então a correção aí do fator de correção que foi dado, eu tenho a tensão real do lado de alta. Então, o que a gente pode tirar desse exercício?
que a relação de transformação de potencial, ela foi quem? Tensão no primário sobre a tensão no secundário, tá? Isso aí você já tem conhecimento sobre isso. O fator de correção de relação, ele é quem? A relação de transformação de potencial real sobre essa relação nominal, né? Que essa aqui é nominal. Se eu isolar, então, minha relação de transformação real, o que, que ela vai ser? O fator de correção vezes o nominal. Então, se eu pegar a transformação nominal, a relação nominal, e multiplicar aí pelo meu fator de correção, eu tenho, então, minha relação de transformação real. Lembrando que para mim ter esse fator de correção em percentual, basta multiplicar isso aqui por 100, tá? Então, o erro de relação percentual pode ser expresso pela seguinte equação. Então, o erro vai ser igual a 100 menos o fator de correção de relação de potencial, tá? Que é dado aí em percentual. E o fator de correção de relação em percentual, então já falei aqui em cima que basta multiplicar por 100. Está lá no seu paralelograma, né? Já dado em percentual, tá? Então está aqui, ó, no seu paralelograma já o valor dado do fator de correção de relação em percentual. Então, se for dada essa informação e você tem as características do seu TP, você consegue marcar um ponto aonde encontra, né, esse seu, aonde se encaixa esse seu TP, para ver se ele está dentro ou fora da classe de exatidão que você deseja. Então, o valor percentual do FCRP, ele pode ser encontrado nos gráficos ao lado que compreende a classe de exatidão de 0,3, 0,6 e 1,2. Uma observação importante que a gente pode tirar desse exercício também, né, e da teoria é o seguinte: se a relação nominal for menor que a real, a tensão no primário ela vai ser maior do que eu multiplicar a relação nominal vezes a tensão VS. E outra coisa, o fator de correção percentual ele é maior que 100 e o erro de relação ele é menor que 0. Lembra lá que no exercício deu menos 0,5, né? Deu um sinal negativo, mostrando então um valor menor aí do que 0%. Já no caso oposto, aonde a relação nominal é maior que a relação real, então eu vou ter o oposto também, né? A tensão do lado primário vai ser menor do que quando eu multiplico a relação nominal pela tensão secundária. E o fator de correção de relação percentual ele vai ser menor que 100 e o erro vai ser maior do que 0%. Então, analisando no caso anterior, tudo que a gente falou agora, olha aqui, ó, a relação real, quem que ela é? A tensão real no primário sobre a tensão real no secundário. Eu tenho quanto? 120,59. Então, minha relação real ela é maior que a nominal. Se ela é maior que a nominal, o que a gente vai ter lá? Que o fator de correção de relação ele é maior que 100. E o erro ele é menor do que 0. Então, menos 0,5%. E eu tenho o quê? Uma tensão real no primário maior do que uma tensão, do que eu multiplicar então a relação nominal pela tensão lida no secundário. Então, mostra aí então aquilo que foi falado ali atrás, no slide anterior, está aqui representado pelo esse exemplo numérico para vocês. Erro do ângulo de fase. O que a gente pode falar sobre o erro do ângulo de fase? É o ângulo gama que mede a defasagem entre a tensão vetorial primária e a tensão vetorial secundária de um TP. E pode ser expressa pela seguinte equação. Então, essa aqui é a equação que representa aí o meu erro do ângulo de fase, que ela é dada por uma constante 26 vezes o fator de correção de transformação de potencial menos o fator de correção de relação de potencial e é dado em minutos. Professor, mas eu não conheço essa sigla aqui ainda. O que ela é? O fator de correção de transformação, ele considera tanto o erro de relação de transformação como o erro do ângulo de fase no processo de medição de potência. Ele é como se fosse um fator que eu multiplicado a minha leitura por ele já corrige tanto o ângulo de relação de transformação quanto o ângulo de fase. Partindo então da equação anterior, eu consigo criar esses paralelogramas que foram feitos para as classes de 0,3, 0,6 e 1,2.
Como assim? Como isso funciona? Vamos pensar aqui, ó, se eu fixar no fator de correção de transformação os valores extremos, vou pegar aqui da classe de 0,6. Qual que é o valor extremo de 0,6? Para baixo, 99,4. E para cima, 100,6, né? Esses são meus extremos aqui do fator de correção de relação de transformação. Mas eu vou fixar esses valores no fator de correlação de transformação, tá? Na equação. Então vamos pegar aqui, ó, a primeira equação. Eu vou fixar esse valor e eu partindo aqui desse ponto, vamos pegar esse ponto aqui. Nesse ponto, o que eu tenho? 99,4, certo? Qual que é o ângulo? 0. Por quê? Se eu colocar aqui, ó, no fator de correção de relação, que é esse item aqui, ó. Se eu colocar o mesmo valor, um menos o outro, dá 0, vezes 26, dá 0. Então, o erro angular é 0. Se eu for aumentando esse valor, deixando esse fixo, até atingir o 100,6, eu vou ver que quando eu chegar lá em cima, tá? Em 100,6, o meu erro angular vai ser de menos 31,2. Tá aqui. Agora, se eu pegar a equação e definir o valor de fator de correção de transformação como valor máximo, aqui em cima, ó, vou subir aqui em cima. Vou pegar o valor aqui de cima, né? E se eu partir na equação com o mesmo valor, eu vou achar o quê? Um erro angular de 0. Se eu começar a descer até atingir 99,4, esse erro angular, ele vai ter essa inclinação aqui, ó. E quando eu chegar aqui embaixo do extremo, eu vou ver que o meu erro angular é de mais 31,2. Fazendo essa ligação, então, desses pontos, você cria aí o seu paralelograma. Ok? Então, é assim que foi criado, então, essas imagens lá da norma NBR. Bom, a gente encerra esse conteúdo aqui, tá? Para não ficar tão extenso. E na próxima aula a gente continua falando um pouquinho aí de transformador de potencial.